boa noite. Neste ano eleitoral, a entrevista coletiva e o jornalismo da Band vão reforçar ainda mais a cobertura política, trazendo análises e, claro, as conversas com quem fará parte do processo democrático nas urnas ou então nos bastidores. Hoje a gente recebe o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT. Ele que em dezembro assumiu a liderança do partido na Câmara dos Deputados, na sempre tumultuada Brasília. Boa noite, deputado. Bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço o convite. O diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, também aqui com a gente. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, deputado. Obrigado por aceitar o nosso convite. E o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, vai participar de forma remota. Deputado, 2022, ano de eleições, mas a gente está falando nisso há muito tempo, né? O período eleitoral já começa no dia seguinte a um pleito, é impressionante também. Mas pensando nesse 2022, eu queria começar perguntando para o senhor qual que é a estratégia do Partido dos Trabalhadores para este ano. A eleição, a volta do presidente Lula é a prioridade, em detrimento, por exemplo, até de o partido tentar o governo do Estado? O país está vivendo uma crise, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da própria democracia. Portanto, o nosso grande objetivo é reconstruir o país. E, na nossa opinião, o nome mais preparado, mais calejado, que tem mais história, tem mais capacidade de unir o país, é o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, toda a nossa estratégia que estamos construindo nos estados é no sentido de fortalecer o palanque do presidente Lula. E aqui em Minas não será diferente. Isso implicaria o quê, no caso aqui de Minas Gerais? Porque, por exemplo, priorizando essa eleição do presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores não teria um palanque aqui para o ex-presidente ou a composição seria com quem? Nós trabalhamos para ter o melhor palanque para o presidente Lula. Nós temos dois caminhos aqui em Minas. O primeiro caminho é um palanque mais amplo e, em especial, se consolidar a aliança com o PSD, o Alckmin consolidando como candidato a vice do presidente Lula. No PSD, então, teria aí uma grande possibilidade de uma aliança com o campo do Calil. O segundo caminho, nós estamos trabalhando para ter uma federação, porque nós queremos ganhar as eleições e governar o Brasil com muita estabilidade e ter uma aliança programática. Portanto, nós trabalhamos para o fortalecimento do nosso campo dentro do parlamento, seja na Câmara ou no Senado. Então, nós defendemos a constituição das chamadas federações. Então, o PT trabalha para ter uma federação, porque também tem demanda dos partidos aliados, do PCdoB, do PSB, do PV, estamos discutindo com o PSOL. Então, tem uma grande possibilidade de constituir uma federação e que fortaleceria muito a representação desse programa, tanto na Câmara e no Senado. Então, tendo em vista que é possível ter uma federação no nosso campo, no campo da esquerda, nós precisamos, em respeito aos partidos que estarão ou poderão estar conosco na federação, nós precisamos dialogar dentro da federação qual que é o caminho no Estado. Se, de fato, é ter uma candidatura da federação, compondo com os demais partidos que estarão federados, ou a federação irá apoiar ou não a candidatura do prefeito de Belo Horizonte, Calil, ao governo do Estado. Porque nos bastidores tem uma articulação do PSB, que provavelmente pode estar federado conosco, no sentido de apoio ao Calil. Então, nós vamos precisar um pouco mais de paciência, calma, para conduzir as eleições em Minas. Eu acredito que esse calendário vai ter um arranjo mais definido a partir do mês de abril. Tá, antes de abrir para o Murilo, já que o deputado comentou tanto aqui sobre federação, vamos para a pergunta do Orion Teixeira, até para o deputado explicar um pouquinho o que são essas federações? Boa noite a todos, deputado, prazer. Gostaria que o senhor explicasse para nós o que vem a ser essa novidade que deve estrear nas eleições deste ano, que é o fenômeno da federação dos partidos. Qual que é a diferença que ela tem das coligações partidárias, qual é o objetivo e por que a discussão está mais no campo da esquerda? Explique-nos essa novidade, deputado. Orion, obrigado pela pergunta. Olha, o Brasil aboliu na eleição de 2020 as coligações proporcionais, que são as coligações para os legislativos, seja para a Câmara Municipal, para a Câmara Federal ou a Câmara Estaduais. E aprovou, lógico, continua as coligações majoritárias, que são as coligações para prefeito, governadores e para presidente da República. Mas aprovou
a criação da federação. Qual é a diferença de coligação para federação? A coligação é apenas um arranjo na véspera das eleições. Você coliga e esta coligação termina assim que abre as urnas. Ou seja, ela não trabalha no parlamento como uma federação, como um bloco de partidos. Cada um tem o seu líder, cada um tem o seu princípio programático, cada partido ali, cada deputado eleito pela coligação, que pertence a partidos diferentes, uns vão para o governo, outros vão para a oposição. Coesão zero, né? Coesão zero. Então, é um arranjo apenas eleitoral, sem programa, né, despolitizado, sem princípios. E também, cada estado, cada município fazia as coligações sem nenhum princípio, né, sem nenhum programa. Agora, não. O que difere da coligação para a federação é que é uma aliança permanente, dura 4 anos. É um casamento de 4 anos. E a federação é nacional. Ela não é local e nem estadual. Então, se de fato o PT constitui uma federação, igual o nosso diretório aprovou o debate com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL e o PV, se de fato confirmar essa federação, nós estaremos federados durante 4 anos. Isso implica que em Minas Gerais nós teremos a mesma posição para o governo do Estado. E em todos os 853 municípios, como também ocorrerá no Brasil. Essa federação valerá para os 5.605 municípios. Vale também para a eleição municipal de 24? Sim, dura até 2026. Terá um líder, né, um líder da federação, e não cada partido terá o seu líder. Então, é uma legislação positiva do ponto de vista de fortalecimento de partidos que têm a mesma linha ideológica e pensamento programático. Deputado, só para então a gente já, na política, na eleição, a gente trabalha muito com especulação, pelo que o senhor falou. Então, vamos supor que se feche essa federação aí, PT, PSD, PSB, outros partidos aí nessa federação. Lula, candidato a presidente pelo PT, e aqui em Minas apoiaria o PSD, do Calil. Esse é o cenário. Você já adiantou. Um dos cenários. Sim, mas o cenário, vamos dizer, mais provável hoje. Assim, agora, essa vaga ao Senado, ficaria com quem, por exemplo? Então, primeiro, o PT marcou um debate para o dia 16 de fevereiro para apresentar qual é o modelo e quais foram as propostas dos partidos para constituir essa federação. Aprovada a federação, nós vamos ter que discutir nos estados como ficará a posição da federação em relação aos candidatos majoritários, tanto ao Senado como também ao governo dos estados. Então, a partir daí é que nós vamos tomar a decisão. Então, eu acredito que, consolidando a federação e tendo a candidatura do Calil em apoio ao presidente Lula, porque é fundamental, nós só vamos apoiar o Calil se de fato estiver dentro da aliança com o presidente Lula. Caso contrário, na federação. Nós estamos falando, o PSD tem um candidato hoje, que é o Rodrigo Pacheco, sim, um pré-candidato, né? Ou seja, teria que retirar essa candidatura já no primeiro turno, teria que ser um apoio. Não necessário, porque pode ser que o próprio Calil faça opção por 2 palanques. Porque a coligação para a chapa majoritária, ela não é verticalizada. A federação pode apoiar, em tese, a candidatura do Calil, mesmo o Calil, o partido dele tendo outro candidato a presidente da República. Agora, é lógico que nós queremos um palanque consistente para o presidente Lula. Permanecendo, talvez, a candidatura do Rodrigo Pacheco, talvez a federação tenha um caminho, uma posição de ter uma chapa aos cargos majoritários. Ou seja, a federação escolheria um candidato ao governo do Estado e um candidato ao Senado. Poderia ser do PT esse candidato? Por exemplo, a gente recebeu aqui o Daniel Sucupira, prefeito lá de Teoflotone, que se lançou pré-candidato, vamos dizer assim, ao governo do Estado. Teria alguma possibilidade do PT também manter uma candidatura própria aqui? Dentro da federação, é um cenário. Dentro da federação e recebendo o apoio dos demais partidos federados, é um cenário. É lógico que o meu pensamento, e ele corrobora com o pensamento do presidente Lula, é fortalecer a nossa presença no parlamento, seja no Senado
ou seja, na Câmara dos Deputados. Agora, deputada, a gente gosta de trabalhar com nome. A gente já começou aqui com alguns pré-candidatos. Pensando nessa vaga para o Senado, para este ano apenas uma vaga, né, em disputa. O senador Antônio Anastasia era um favorito, né, provavelmente buscaria reeleição, mas vai para o Tribunal de Contas da União. Pensando neste campo da esquerda, talvez até dentro do PT, quem seria esse nome que o partido já começa a conversar e está se colocando aí como possibilidade? Olha, eu me coloquei à disposição, em abril do ano de 2021, para o presidente Lula, para compor a chapa majoritária em Minas. Você chegou no presidente e falou, presidente, estou aqui disposto. Foi um diálogo que teve 5 reuniões, 5 encontros. Sim. E dentro desse encontro nós desenhamos qual que seria o melhor cenário em Minas Gerais. Tá. Eu continuo defendendo que o cenário é uma aliança ampla, né? E eu ainda acho que, dando certo a construção com o PSD, do Partido do Kassab, na aliança nacional com o presidente Lula, é evidente que o melhor nome, o caminho, é apoio ao Calil. E dentro desse cenário, o PT e os federados têm que compor a chapa, ou seja, compor o cargo de vice e o cargo de candidato ao Senado. Tá. Agora, deputado... E aí eu me coloquei à disposição, então eu posso ser candidato ao Senado. Eu queria uma análise sua, antes da gente falar aí da eleição nacional, mesmo da eleição local aqui em Minas. Hoje a gente tem um governador que está bem avaliado, que botou as contas em dia aí, as contas que foram herdadas do governo Pimentel, do PT. Ele botou essas contas em dia, pagou 13º, enfim. Como é que o senhor avalia isso? Você acha que o Zema é muito favorito nessa eleição contra o Calil, que talvez o PT venha apoiar? Olha, uma disputa onde o candidato do presidente Lula em Minas receba o apoio do Calil, há um equilíbrio na disputa. É um cenário equilibrado. O presidente Lula é o melhor cabo eleitoral em Minas Gerais. Nós temos pesquisa que o presidente Lula passa de 50% no primeiro turno. Portanto, é uma boa disputa a candidatura do Calil em relação à candidatura do Zema. As pesquisas indicam esse potencial de transferência de voto? Sim. A pesquisa ela é bem objetiva. A candidatura do Calil, juntamente com o presidente Lula, equilibre todo o cenário da disputa em Minas Gerais. E ainda tem um diferencial. Calil é menos conhecido do que o candidato Zema. Então, ele tem um potencial de crescimento, né? Então, o presidente Lula se tornou o melhor cabo eleitoral nas eleições de Minas Gerais. Eu queria dizer que, de fato, estruturalmente, o Estado continua ainda com muito déficit. O arranjo que o Zema conseguiu em relação às contas do Estado se deve às verbas extraordinárias, recursos extraordinários, inclusive que, lamentavelmente, nós perdemos mais de 300 mil vidas, que é os crimes cometidos pela Vale, no caso de Brumadinho e Mariana. Portanto, quando você olha para dentro das contas públicas do Estado de Minas Gerais, a situação fiscal é um pouco pior do que a situação que o Fernando Pimentel deixou. Mas é lógico que tem uma falsa sensação que o Estado está mais organizado. Portanto, esse é um debate. Qual é a dificuldade de Minas? E aí, de fato, só um presidente como Luiz Inácio Lula da Silva poderá ajudar um novo conceito sobre a responsabilidade fiscal. Esse é o grande problema do país. As pessoas transformaram a questão da responsabilidade fiscal num dogma, numa doutrina, né? E uma doutrina que confunde austeridade fiscal com responsabilidade fiscal. E esse modelo que confunde austeridade fiscal com responsabilidade fiscal levou o Brasil, desde o golpe na presidenta Dilma, a quase 10 anos de déficit fiscal. Então, portanto, não está correto esse conceito. Nós temos que buscar um novo sistema, na minha opinião, tributário e fiscal, que dê ao país e a Minas Gerais sustentabilidade fiscal. Por exemplo, vamos lá. Minas Gerais... Deixa eu só interromper o senhor. Eu quero até continuar neste assunto, mas vamos fazer a nossa pausa. Já já a gente retoma com o deputado federal Reginaldo Lopes. Entrevista coletiva volta já já.
De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, líder do partido lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Deputado, a gente estava falando neste nosso primeiro bloco, o senhor estava falando sobre essa questão fiscal, sobre essa falsa sensação de que as coisas em Minas estão melhores, mas retomando, até já passando a palavra do senhor, pensando no dia a dia do mineiro, servidor público principalmente, ele pensa no quê? No dinheiro que está ali na conta, não é? O salário que está caindo no 5º dia, o 13º que é pago sem ser de forma parcelada, como foi durante todo o governo Fernando Pimentel. Isso não acaba sendo um ativo para o governador Romeu Zema e talvez o eleitor, o funcionário público mineiro não fique ainda com uma má lembrança do último governo PT aqui, que foi o Pimentel? Não, é um ativo. Não estou tirando aqui esse mérito. O mérito de buscar uma política de compensação, e é bom dizer que nenhuma compensação é possível reparar a perda dos trabalhadores, que a Vale cometeu, né, criminosamente por falta de política de segurança. Sim. Mas, de fato, Minas precisa resolver, como o Brasil, encontrar um novo sistema tributário, que dê aos subnacionais, estados e municípios, condições de deixar de ser cidades, por exemplo, em Minas muitas cidades são dormitórios, para ser cidades sustentáveis, né, cidades empreendedoras. Minas tem esse problema, e eu vou dizer por quê. O nosso modelo tributário de não ter uma política para incentivar a mudança de matriz econômica no país, em Minas Gerais em especial, faz os estados ficarem muito enfraquecidos do ponto de vista fiscal. Não é possível um estado como Minas, que 80% do que exporta não é tributado. Então, vamos lá, toda proteína animal, nem a proteína animal, toda a carne, porque proteína animal teria agregação de valor e teria empregos. Toda a questão dos minérios também não tem agregação de valor, viramos meramente exportador de minérios. Desmontamos as nossas siderúrgicas, não tem tecnologia. Do ponto de vista da vegetal, nem a vegetal proteína, é soja, é café, in natura. Ou seja, nós precisamos repensar uma política tributária que incentiva, de fato, essa agregação de valor e essa mudança no sistema produtivo mineiro e brasileiro. Então, o Brasil é uma potência, o Brasil é o país mais rico do planeta Terra, na minha opinião, mas é um país que cada vez fica mais desigual. Como nós vamos enfrentar essa desigualdade? Na minha opinião, tem um motivo da nossa desigualdade, que foi o absurdo de 4 séculos de trabalho escravo, sem reparação de danos. E eu sei que isso não é uma política que debate apenas a questão identitária. Essa política é importante porque ela é um obstáculo para o desenvolvimento econômico. 40% da pobreza são mulheres negras. E a segunda questão é o nosso sistema tributário. Ele virou uma máquina de produção de milhões de super pobres para produzir algumas centenas de bilionários. Porque sequer ele cobra imposto de renda, imposto sobre patrimônio. Ele cobra imposto de um trabalhador que ganha um salário mínimo de 60%, é imposto sobre consumo. E ele cobra do imposto também daqueles que geram emprego, do empresário que emprega gente. Porque aquele empresário que emprega máquinas, aquele empresário que emprega inteligência artificial, ele não paga imposto. Então, nós temos um problema de origem e um sistema que vai fazer o Brasil continuar sendo um país desigual e um país com grandes obstáculos, do ponto de vista da política econômica, para se desenvolver. Então, eu estou muito convencido disso. Por isso que eu falo que, do ponto de vista da política de sustentabilidade do Estado de Minas Gerais, nós precisamos de um presidente da República que tenha coragem de discutir o sistema tributário. Agora, deputado, mudando um pouco de assunto, queria que o senhor falasse para a gente o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, que a gente está vendo aí o governo Bolsonaro já há algum tempo, uma série de desmandos na área econômica, na área sanitária, nem se fala, uma série de problemas e no Congresso ele tem uma vida relativamente boa, assim, né? Ele conseguiu aí o Arthur Lira, o aliado, e a gente também não tem visto a oposição fazer tanto barulho. Assim, muito se fala que para o PT é interessante, inclusive, que o Bolsonaro chegue com condições boas de concorrer à eleição, porque é o candidato ideal para o presidente Lula enfrentar. Queria sua avaliação sobre isso. Por que esse marasmo tão grande na Câmara, especificamente na Câmara? Primeiro, Murilo, nós, junto com os partidos de oposição e a sociedade civil, apresentamos uma centena de pedidos de impeachment. Eu, pessoalmente, fui o primeiro deputado, no dia 25 de março de 2020, após aquele pronunciamento de cadeia nacional, que ele chamou a Covid de gripezinha, resfriadinho, eu pedi ao Supremo Tribunal Federal o seu afastamento da presidência da República por 180 dias. E se de fato
tivéssemos afastado o presidente da República, é possível que a gente tinha reconstruído o Brasil e teria preservado algo aí próximo de 600 mil vidas. Então, nós temos atuado fortemente. É lógico que o governo ele criou um mecanismo muito forte de construção de base parlamentar. Porque como o Bolsonaro não tem dimensão do Brasil e dos seus problemas, ele não governa, o Rodrigo Maia, a partir de uma provocação do próprio ministro Paulo Guedes, que acha que sabe alguma coisa e não conhece o Brasil, e menos ainda o parlamento brasileiro, ele falou que quem deveria fazer destinação do orçamento eram os parlamentares. Aí surge a chamada emenda do relator. O tal do orçamento secreto. Que é a emenda do relator. Essa emenda do relator, no mandato do Rodrigo Maia, foi de 28 bilhões. Então, o Brasil perdeu a dimensão de país. Você não vai fazer um país com emenda de relator, com emenda de deputado. Perde a equidade, perde a capacidade de distribuir os recursos públicos a partir de uma lógica que a política do investimento é o fator mais multiplicador de distribuição de renda e do próprio crescimento econômico. Então, se faz hoje políticas fatiadas, fragmentadas. E quem tem a ver com isso? A lógica errada do Paulo Guedes, quando ele afirmou isso em audiência na Câmara dos Deputados, a postura equivocada de ter criado essa emenda do relator feita pelo Rodrigo Maia e a continuidade pelo Arthur Lira, que agora o parlamento limitou o tamanho dessa emenda de relator, mas ainda é desproporcional. O orçamento de 2022, houve uma abertura de espaço orçamentário de mais de 120 bilhões. E o que o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes pensou para o país? Nada, porque eles não têm nenhum programa de país, eles não têm dimensão do país. Então, de fato, as emendas, as verbas discricionárias chegou a 300 bi esse ano e não se pensou nada, 0,5% para investimento. E o grande problema do Brasil, o gargalo para o nosso desenvolvimento, também é a infraestrutura, ligada ao atraso educacional e tecnológico. Então não tem dimensão de país, esse governo tem que acabar. Por isso, como líder, eu vou dobrar a nossa ofensiva, a nossa resistência. Para quê? Primeiro, para denunciar, evitar que tenha mais retrocesso em relação aos trabalhadores, aos mais pobres, e, ao mesmo tempo, anunciar o futuro. Então, eu estou muito convicto do nosso papel e eu acho que o Partido dos Trabalhadores, mais uma vez, vai cumprir o seu papel do qual foi eleito, ser oposição a este governo. Ô, deputado, mas tem algumas pautas, por exemplo, pensando no fundo eleitoral, que é um assunto que, eu entendo a posição do Partido dos Trabalhadores de entender a necessidade de um financiamento público para as eleições. Mas pegando aí para o eleitor geral, para o eleitor médio, para o brasileiro médio, pegou mal. Você dá quase 6 bilhões de reais para os partidos políticos. O PT votou a favor disso. O centrão do Bolsonaro nem se fala também. Não pega mal na hora ali da votação do vamos ver, uma pauta como essa, cara aos olhos aí do eleitor, de um país quebrado, o PT votar ali pela ampliação do fundão eleitoral? Então, tem setores da política que são contrários ao financiamento público e são favoráveis à renúncia fiscal do Brasil. A renúncia fiscal desse ano chegou na casa de 400 bilhões de reais, sem nenhuma lógica de desenvolvimento do país. Portanto, e muitos que defendem contra o financiamento público é que sustenta esse sistema tributário, que garante uma renúncia de mais de 400 bilhões de reais e que sustenta um orçamento global onde 4,8 bilhões, 1,9 bilhões é para pagar o serviço da dívida pública. Portanto, é conceito. O Brasil será independente, né, os poderes serão independentes a partir do momento que a gente garantir, sim, um financiamento público de campanha. Tá. Vamos para a pergunta do Orion Teixeira, ainda falando dessa atuação lá em Brasília e também do governo Bolsonaro? Vamos lá. Deputado, Bolsonaro voltou a fazer ameaças e chantagens aí contra as eleições deste ano e também da vacinação infantil. Aquelas ameaças de retrocesso voltaram? O país está vulnerável a isso? As ameaças nunca pararam, parece, né, deputado? Eu sou suspeito, né? Eu acabei de entrar com uma ação, uma nova notícia-crime contra o Bolsonaro, porque ele fez intimidação aos servidores públicos da Anvisa, que é uma agência reguladora. O papel dos servidores públicos da Anvisa é regulamentar a questão dos medicamentos no Brasil. E hoje ele volta a atacar e colocar em questionamento a eficácia das vacinas, né? Sendo que o país, infelizmente, desde a aprovação da vacina pela Anvisa até hoje, já perdeu 305 crianças.
Uma vida é muito importante. Portanto, é evidente que o Bolsonaro continua com essa pauta negacionista e não tem nenhuma empatia pelo povo brasileiro. Uma reta final, vai, Murilo. Deputado, falando aqui de Minas Gerais, questão de emendas. Minas sofrendo problema de chuva, questões históricas não se resolvem, por exemplo, metrô, 381, agora tem um projeto aí de privatização, duplicação. Como é que o PT tem trabalhado essa questão para Minas Gerais, voltado para Minas Gerais, especificamente? Pensando na Câmara dos Deputados, a bancada do PT. Então, nós temos aprovado emendas de bancada para essas obras estruturantes. Mas, de fato, essas emendas também passaram a ser emendas que são divididas para as ações parlamentares. Então, perde o seu significado. Porque as emendas de bancada, eu já coordenei a bancada de Minas, elas sempre tiveram uma importância para resolver alguns problemas estruturantes do Estado. A partir do momento que elas são pulverizadas, também perde o foco. Agora, é importante dizer que isso tem a ver com o conceito de orçamento e de política econômica. Sem um ousado programa de obras públicas, é impossível retomar o crescimento no país. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, também, quando a economia está estagnada, quem tem que destravar são os investimentos públicos. E logo depois, os investimentos privados. Então, você tem que combinar investimentos públicos com investimentos privados. O que está acontecendo agora é que o orçamento de 2022, que é um orçamento, um desastre total, uma tragédia, ele colocou apenas 0,5%. Então, é insuficiente. Então, nós precisamos mudar o governo e mudar esse conceito da importância das obras públicas para o desenvolvimento do país e também na geração de emprego e renda. Bom, a entrevista coletiva está chegando ao fim, agradecendo a presença do deputado federal Reginaldo Lopes, líder do PT lá na Câmara dos Deputados, um ano que com certeza será de muito trabalho. Deputado, até uma próxima, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Murilo, obrigado. Murilo, boa noite. Boa noite, Lucas. Obrigado, deputado, pela presença. E, claro, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Este e os demais programas do nosso Jornalismo e Esporte, incluindo o conteúdo da Rádio Band News FM, você encontra lá no YouTube Band Minas. Para você, um excelente fim de semana e até o próximo Entrevista Coletiva. Tchau.